O Santa Luzia em Debate hoje é essa bancada de dois aqui, com o Mozart Grossi e o Fê que vos fala, para poder discutir e debater um assunto que foi muito falado na última reunião ordinária da Câmara Municipal, e nós vamos falar sobre quebra-mola. Quebra-mola que é uma coisa que tem levantado muitas dúvidas, principalmente entre os legisladores da cidade. E muita reclamação porque eles não estão conseguindo atender, segundo eles, a população. Na realidade, a gente percebe que há um interesse maior envolvido nesse processo. Moza, bom dia, como é que você está? Olá, Rogério, olá a todos o público aí, né, do Santa Luzia já, através aqui do nosso encontro com Santa Luzia em Debate. Tá. Ô amigo, é o seguinte, o que está acontecendo? Santa Luzia hoje, ela passa por um período em que... Vamos começar lá de trás. A primeira coisa que se faz é o seguinte, olha, as pessoas precisam de asfalto. Via de consequência, o que a gente vê é um asfaltamento principalmente das áreas mais altas, de ruas que, em tese, não deveriam ou não poderiam receber asfalto. E aí eles colocam asfalto na rua. Jogam asfalto por cima, não tem obra de infraestrutura, não tem rede pluvial. Não, vamos botar asfalto. Colocou asfalto. Passa 20 dias, uma moto desce correndo. Aí o cara vai lá no vereador, pelo amor de Deus, isso é um absurdo, tem que colocar um quebra-mola. E aí o vereador vai lá e pede um quebra-mola para aquela rua que ele pediu há 3 meses atrás o asfaltamento dela. Esquecendo a permeabilidade do terreno, esquecendo os problemas causados por esse asfaltamento irresponsável, a gente vê a irresponsabilidade de se colocar também quebra-molas em locais como esse. Aí eu te pergunto o seguinte, como advogado, quais são os primeiros passos para que se implante quebra-mola? É legal? É bacana? Como é que funciona isso? Então, Rogério, isso é uma informação que é importante a gente passar, não só para a população, mas para os nossos legisladores, que dá para ver através desse debate amplo que teve na Câmara, o desconhecimento deles. O que me deixa triste, né? Porque eu acho que o vereador, ele não precisa ser formado em direito para ser vereador, não existe nem esse requisito. Mas eu acho que antes de ele debater qualquer assunto, ele como legislador, ele faz lei, ele aprova a lei, ele conversa sobre lei. Então ele tem que saber a lei. Então, antes dele pedir para pôr um quebra-mola, ele tem que primeiro estudar a lei, né? O que a lei faz? Primeiramente, o quebra-mola, Rogério, a legislação brasileira proíbe a instalação de quebra-mola. Quebra-mola é proibido. Se é proibido, por que um legislador que deve, a princípio, seguir a lei, fica insistindo nisso? Então, o artigo 94 do CTB, ele veda a instalação de quebra-mola. É proibido. Com raríssimas exceções. Quais exceções são essas, Rogério? A exceção é se antes dele pedir o quebra-mola, né? A exceção é o poder público já tomou todos os meios cabíveis para diminuir ali a velocidade, acidentes, etc. Por exemplo, faixa de pedestre é um deles. Redutor de velocidade é um deles. Sinalização decente de toda via. Sinalização decente de toda via. Já se tentou isso? Já. Então, o estudo técnico vai atestar isso. Já tentou lombada eletrônica, não funcionou, faixa de pedestre, não funcionou, sinalização, não funcionou, educação no bairro não funcionou, na escola não funcionou. Aí sim, a lei permite a instalação, depois de todo esse estudo técnico, parecer técnico, a instalação da lombada. Tá, e aí vamos lá. Vamos supor que tudo isso tenha sido feito, e esse estudo chegou na mão do vereador e falou, olha, eu preciso colocar um quebra-mola lá na Mangarataia, lá no Alto São Paulo. Agora vamos colocar o quebra-mola. Tem normas para isso? Claro, lógico que tem. Aí fez esse estudo, tem isso, tem a necessidade de colocar o quebra-mola. Tem regras? Sim. É a resolução 600 de 2016 do CONTRAN. Tá, Rogério? E aí, se for olhar isso, quase nenhum quebra-mola da nossa cidade aqui passaria nessa... Esse é o problema, moça. Sabe o que me deixa preocupado? É que primeiro é o seguinte, se você perguntar para a Secretaria de Transportes e de Segurança Pública de Santa Luzia, quantos quebra-molas tem na cidade, ela não tem essa informação. Nós temos quebra-molas. Tem um quebra-mola que ele é sintomático para aquilo que eu vou ilustrar. Você está descendo a Senhor do Bonfim, aliás, a Bom Pastor. Tem um sinal, tem um semáforo ali, que dura 25 segundos para abrir e fechar. Antes do sinal, tem um quebra-mola. Qual a lógica que tem de você ter um quebra-mola antes de um semáforo? E assim,
Só para ilustrar, se você for pegar os quebra-mola da cidade, aquele que fizeram lá na entrada do Novo Centro, não sei se você se lembra, carro voou ali. Lembro. Vários. Tem vários vídeos. Né? De carro voando, de tão alto e tão desproporcional que ele é. Mas vamos esquecer isso. E a sinalização? Se você passar em 90% dos quebra-mola da cidade, nenhum deles está sinalizado. Ah, mas o cidadão sabe que ali tem quebra-mola. Peraí. Não, mas se pegar uma pessoa de fora passando... Essa que é a Você nem questão. sai de fora, não, por exemplo. Você mora aqui no São Benedito. Se você vai lá no Novo Centro, você não passa lá todo dia. Eu não passo lá todo dia, eu não tenho conhecimento. E assim, por muito tempo, você citou o Novo Centro, ali no Novo Centro tinha a placa sinalizadora de que existia o quebra-mola e não tinha o quebra-mola. Sim. Certo? Tiraram a placa e colocaram quebra-mola. Como assim? Então, assim, essa lógica de não se seguir essas regras, elas passam pelo legislador, ou seja, pelo vereador, ou isso é obrigação da Secretaria de Transporte e Trânsito? Claro que não, Rogério. O vereador ele tem que primeiro saber a legislação para depois ele poder cobrar o órgão competente, que nesse caso é o município, através da secretaria competente. Então, quando fez os estudos e vai se instalar ali uma lombada, primeiramente o município tem que avisar o cidadão. Então, é normal, antes de instalar a lombada, que coloca ali faixas, né? Falando que a partir de tal data. Você já deve ter visto muito isso em sinal de trânsito. Eles põem o sinal, deixa desligado, o radar deixa desligado e coloca a partir de tal data, o radar, o sinal para funcionar. Com a lombada tem que ser a mesma coisa. Põe faixas ali avisando, ó, a partir da data tal teremos, né, a lombada, etc. Então a primeira coisa é esse, que é o princípio da informação, da transparência. Transparência da informação. Isso, tem que ser avisado. Então fez isso, instala essa lombada. Tem regra, tamanho, comprimento? Tem. Nós temos 2 tipos de lombadas definidos pela Resolução 600 de 2016 do CONTRAN. Que é primeiro o tipo A e o tipo B. Qual que é a diferença deles? O tipo A é quando você quer limitar a velocidade até 30 km. Tá? Qual que é o comprimento dela? É 3,70, ou seja, é uma lombada mais comprida. É aquela que a gente costuma falar. É tipo uma travessia elevada. Isso, ela é mais suave. O carro sobe e desce. Não tem aquele pulo, né? Ele vai e desce. Né? A gente até brinca, né? Não é um D20, não. É uma Hilux. Isso, né? Entendi. Então ele é 3,70 e a altura vai entre 8 e 10 centímetros. O B é quando você quer limitar no máximo 20 km, ou seja, menos velocidade. Então ele vai ser mais curto, ele vai ser 3,70, ele vai ser 1,50 e a altura entre 6 e 8. Ele é mais baixo, mas ele é mais curto. Então ele vai dar aquela sensação de você passar mais rápido. Aí é S10. Isso, é o D20, né? A D20. Aí é isso. Então é nesses termos. Se você for começar a olhar as lombadas da nossa cidade, quase nenhuma, praticamente nenhuma vai passar. Mas aí que está a questão. Então, tá errado. A Secretaria de Obras ou a Secretaria de Trânsito está incorrendo no erro de colocar lombadas irregulares nas cidades de São Paulo. Qual que é o certo? Você falou que até me preocupou, que a Secretaria não tem esse inventário da cidade. A primeira coisa que a Secretaria tem que fazer é o inventário. Quantos quebra-molas temos, onde estão e em qual, né, dimensão que eles estão instalados. Quais são as dimensões? Para saber qual está irregular, qual não tem, o que nós temos que fazer para corrigir. Às vezes o comprimento está certo, mas a altura está errada. Às vezes a altura está certa, mas o comprimento está errado. Então a primeira coisa é o inventário que tem que ser feito para saber onde tem que ter as intervenções. Segundo, parar de instalar quebra-mola à torta e direita. Tem que ter os estudos técnicos antes, vai tentar outras medidas, outras soluções, para depois chegar no... Eu não vou citar o vereador, não, mas ele falou um negócio lá no debate lá, que está gravado, tá? Vocês podem consultar lá no site da Câmara Municipal. Ele diz o seguinte, olha, tem um monte de normas técnicas que nós temos que seguir, inclusive uma delas é se teve acidente antes, se teve morte, etc. Quer dizer que a gente vai ter que esperar alguém morrer para poder fazer o quebra-mola? Então, assim, são coisas, cara, que você fica olhando e fala assim, peraí. E isso tudo baseado em quê? Num triste, num lamentável acidente, onde você vê claramente que houve uma falha humana, né? No caso da morte daquela mãe, daquela criança, meus sentimentos da família, baseado naquilo. Ah, não, mas eu tinha, o vereador, esse eu posso citar, o Fernando de Ariston, não, porque na data tal eu tinha pedido, e um outro lá falou assim, mas há 2 anos atrás o vereador fulano de tal também pediu, para botar um quebra-mola ali. É uma descida, inclusive isso era uma coisa que eu ia te perguntar, se aclive, declive, quais as normas para poder fazer perto de uma curva, por exemplo, né?
Você colocar um quebra-mola logo na saída de uma curva, ou um aclive muito forte e tal. Ele queria colocar um quebra-mola ali. Cara, se tivesse um quebra-mola ali com aquele carro passando naquela velocidade, como foi mostrado no vídeo de segurança, ele ia voar lá dentro da casa. Por isso que os estudos técnicos, Rogério, são importantes. Porque o estudo técnico ele vai falar exatamente se tem a necessidade, tentou tudo, não funcionou. Aí ele vai detectar, vai fazer? Vai. Onde vai fazer? Se é do tipo A, se é do tipo B. Por quê? Numa curva, obviamente, você não põe. Porque a pessoa vai numa velocidade um pouco maior. Você quebra-mola aqui na casa de ponte, ela se depara com o quebra-mola na curva, a chance de acidente é muito maior do que se não tivesse quebra-mola. Então o estudo técnico vai falar, ó, vai fazer com tantos metros antes de chegar em tal ponto, né? O problema na nossa cidade, hoje